Mais um dia movimentadíssimo, né? A gente já vai abrir o vídeo de hoje comentando sobre a Petrobras. O requerimento para a abertura da CPI foi apresentado. Vamos ler os principais pontos e até já adianto, né? Querem saber bastante o que é que os conselheiros andam fazendo. Também quero comentar com vocês a postura aí, né, do Lula em relação à CPI, que demonstrou um certo medo, enquanto o Bolsonaro vem demonstrando o apoio. Falando de apoio também, vamos falar nessa CPI, sai ou não do papel, vai ter assinatura, não vai. Saiu muita notícia no final da noite de ontem, quero comentar algumas coisinhas com vocês. Também quero falar de algumas coisas ligadas a combustível e energia ao redor do mundo. Ainda no Brasil, o que é que o governo também pode fazer em paralelo? Já está estudando aí o MP para resolver essa situação. Enfim, tem muita coisa para a gente comentar nesse âmbito. E até antes de falar sobre a Petrobras, temos algumas notícias positivas. Uma notícia que vem tomando aí certa repercussão nas redes, que envolve a aprovação de um requerimento por parte do Senado para discutir algumas coisas do Poder Judiciário. Enfim, segundo tema, interessante. Ontem a oposição teve uma derrota e máscaras caíram, mas caíram com vontade. Vocês até vão dar risada, não quero nem adiantar o que é. Depois disso, ontem o Geraldo Alckmin elogiou o Bolsonaro, e não é qualquer elogio, é aquele elogio que você fala, meu amigo, sabe? Ele encheu a boca para demonstrar todos os avanços que estão sendo feitos por Bolsonaro desde 2019, nos mais diversos âmbitos. Vocês vão entender o que está acontecendo, né? Quem também reapareceu ontem nos holofotes foi o Cesare Battisti, não sei, o italiano. Tá falando do Lula, faz revelações aí interessantíssimas, que o Lula realmente sabia de tudo que estava acontecendo na época, que está disposto a tudo ao chegar ao poder, enfim, muita coisa pra gente comentar. Quero também comentar sobre o dia de Lula, aquela confusão que teve com o Suplicy. Tem uma notícia também que envolve o que é que andam fazendo, né? Dois dos sequestradores do Abílio Diniz, os meninos do Lula. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar nesse âmbito. A Daniela Lima tentando passar pano aí pro Lula o tempo todo. Muita coisa pra gente comentar nesse âmbito. E por fim, vamos falar de imprensa, vamos falar da Globo, vamos falar do Judiciário. Mais uma vez, envolve aí o caso lá da juíza, da procuradora e da menina e da criança, assim... Meu corpo, minhas regras, um monte de coisa. Quero falar de Bolsonaro também, mais algumas coisinhas mais aleatórias. Enfim, vamos começar. Algumas noticiazinhas rápidas, bem rápidas. PIB cresceu 0,3% em abril em relação a março, aponta IBRE-FGV. Na comparação interanual, a economia cresceu 3,6% em abril e 2,8% no trimestre imóvel, terminando em abril. Informe-se e deixa lá o link. Para desespero da oposição, o Brasil segue despiorando. Terceira alta consecutiva, o pessoal estava comentando, né? PRF nunca para, nunca. Ontem, né? Em 2 dias, mais de 3 toneladas de orégano foram apreendidas. Você está falando que em Sarandi, Rio Grande do Sul, ao fiscalizar um caminhão frigorífico, nossos policiais localizaram 1,1 tonelada de orégano junto a uma carga de frango congelado. E ele diz, não adianta esconder, nós vamos encontrar. Também realizamos apreensões em diversos estados. Mais de 1.000 quilos em Cambé, Paraná, 300 quilos em Catanduvas, 328 Passo Fundo e não para, né? O prejuízo estimado para o tráfico é superior a 6 milhões de reais. E para a gente fechar aqui algumas noticinhas... Transporte de produtos agrícolas por ferrovias bate recorde dos últimos 12 anos. E o subtítulo já diz, investimento de concessionárias dos últimos governos e o menor custo do transporte em relação ao rodoviário explicam tendência em crescimento. O modal ferroviário emite cerca de 85% menos de gás carbônico. Mas ainda assim, a oposição e até os ambientalistas ONGs são contra, por exemplo, a construção da Ferrogrão. São contra, por quê? Porque vai impactar a natureza, mesmo mostrando que tem 85% menos emissão do carbono que eles tanto falam. O Amazônia Azul diz, né? Isso daí é resultado de um governo que prestigiou as ferrovias e equilíbrio da matriz. Antes de falar sobre a Petrobras, é só isso daqui e mostrar o que saiu na Globo. O Eduardo Girão comentou, isso aí já tem muita gente comentando sobre isso, é o seguinte, né? Vai acontecer uma audiência, não tem a data ainda, né, certa, mas ele está lá. Audiência para ouvir pessoas do judiciário sobre ativismo judicial. Ele diz, vitória do Brasil. O Senado finalmente cumpre dever e aprova meu requerimento para ouvir, né? Parabéns, Comissão de Transparência e Fiscalização, presidida pelo senador Regufe. Oportunidade,
E ele fala lá, né, duas pessoas bem conhecidas, dois ministros, esclarecerem desvios de conduta à nação. Paz e bem. A Bela Megali comentou sobre isso. Ela frisa, né, ainda não tem data marcada para acontecer. E a priori, nesse requerimento, ele foi apresentado pelo Girão, foi aprovado pela comissão e convida, né, dois ministros da Suprema Corte, dois ex-ministros, o João Noronha também, que é do STJ, e outros juristas e advogados também integram a lista de convidados para o debate. Não é uma sabatina, não é um depoimento, né? Você está enquadrando, não é oitiva. Calma. Isso aqui deve ser mais um debate, uma coisa ou outra. E eu vi alguns juristas comentando sobre isso daqui, falando, galera, vai na manha, vai na calma. Assim, tem muita gente com expectativas que acho que às vezes não condiz com a realidade, mas sempre digo, né? Acompanha, vale a pena, vê qual vai ser o desenrolar disso daqui, vê realmente qual é o objetivo que está sendo levado, sabe? Qual o interesse. Senadores aí que estão, sabe, se debruçando sobre esse tema, realmente querem discutir o judiciário, ver como melhorar. Enfim, preste atenção e vai na manha. Não deixa se levar pelo calor do momento. Falando sobre a CPI da Petrobras. O requerimento foi apresentado, está aqui a capa dele, né? Mas vamos aqui dar um zoom nas principais partes. Tem até um QR Code, né, aqui no canto superior. Vou deixar aqui para vocês. Para quem quiser acompanhar, né, o requerimento, qualquer de vocês, é só, ler o QR Code aí da tela. Mas, enfim, né, o que é que está dizendo? O requerimento foi feito pelo Altineu Cortez, ele é do PL, partido de Bolsonaro. Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do artigo, né, a instauração da CPI do preço dos combustíveis. A ideia tem uma composição de 25 membros titulares e igual o número de suplentes. Então, uma CPI grande. Você viu lá como foi a CPI da pandemia, né? Tinha 11. Isso aqui está de 25. Confusão. Quanto mais gente, mais conversa, né? Enfim. E, a priori, né, querem investigar, no prazo de 120 dias, supostas irregularidades no processo de definição de preços dos combustíveis e outros derivados de petróleo no mercado interno. Aí fala o seguinte: o país assiste estupefato à escalada sem precedente dos preços dos combustíveis e produtos relacionados. Tudo está subindo, né? Que tem impactado a inflação e, naturalmente, vem trazendo prejuízos para a população. Só que, em paralelo a isso, observa-se o aumento expressivo dos resultados da principal empresa atuante neste mercado. O preço está subindo, está tudo subindo, um prejuízo para a população, e quando você olha para a Petrobras, é lucro recorde atrás de lucro recorde. Tá meio estranho, né? Tá meio estranho essas coisas. Aí ele fala várias coisas, né? Incluindo o aumento de margem de lucro, distribuição de proventos aos investidores, conforme atestam os gráficos abaixo de conhecimento público extraídos do sítio eletrônico Fundamentos. E aí eu não trouxe aqui os gráficos, mas mostra lá, né? O lucro da empresa, o que está sendo investido nisso, naquilo outro, a arrecadação tal, XYZ. Tem uns 6, 7 gráficos que eles mostram lá, né? Tudo público, daí qualquer pessoa pode checar. A composição acionária da empresa expõe a Petrobras a interesses diversos, tanto de investidores privados, como eventualmente interesses de representantes do próprio acionista majoritário, seriam ligados aí ao governo, né? Os interesses do governo. Eu fiz questão de destacar, né? Investidores privados. Ao longo do requerimento, eles deixam aí meio claro que a CPI deve dar uma olhadinha bem aí nos conselheiros. Quem são eles, o que eles fazem, de onde vieram. Até o Lira, naquela matéria da Folha de São Paulo, né, fez alguns questionamentos sobre isso. Mais à frente fala, alguns aspectos decorrentes da execução da política de preços praticada pela empresa também causam certa estranheza. Podemos citar, a título de exemplo, a reserva de lucros que consta em seus balanços, que estaria sendo destinada apressadamente para pagamentos de proventos em percentuais muito acima do mínimo legal, ao invés de ser utilizada em investimentos ou outras finalidades mais alinhadas com o interesse público, o interesse do povo brasileiro, da população comum, né? Fato que requer motivo plenamente justificado, de forma a não restar dúvidas sobre desvios em relação à observância de requisitos de modicidade de preços e primazia do interesse público nacional, que é o que se espera de uma empresa constituída com capital público, em sua maioria, como é o caso da Petrobras, né? A tal função social.
E chegando nos objetivos mesmo, né, no escopo da CPI, tá lá. Isto posto, propomos, né, a instituição da CPI com a finalidade de apurar, entre outros aspectos a serem definidos no respectivo plano de trabalho, o seguinte. Ponto 1. O primeiro, a conduta da diretoria e do conselho. O que é que o conselho e a diretoria andam fazendo em relação à motivação de suas deliberações na definição da política de preço dos combustíveis? O que é que está motivando os diretores, os conselheiros? De onde que eles tiram essas ideias? Vamos aumentar o preço, vamos fazer... com base em quê? Com base em quê? Porque o que vem sendo visto é que fala o seguinte, não, a gente vai fazer com a paridade internacional, tá? Aí o preço do petróleo cai, o dólar cai e a gasolina não abaixa. Quando não aumenta, né? Então tá meio estranho, está estranho. E tem 2, a instituição do modelo de gestão da estatal, né? Como é que está sendo gerida, etc. Se vai, não vai. Terceiro, os motivos do endividamento da companhia e gerenciamento do passivo. Você está botando ali parceiro passivo. E aí, isso daqui inclusive pode até voltar a problemas do passado, né? Capaz aí do pessoal da oposição sentir o PT começa a ficar com medo. Item 4, o impacto da concessão de benefícios corporativos sobre os preços praticados. Isso, mais uma vez, inclusive, né, pode até cair para cima da turma do Conselho. E quinto, o modelo tributário incidente nos combustíveis e demais produtos derivados do petróleo e os efeitos decorrentes da sonegação fiscal nos preços praticados, avaliando a possível inobservância dos requisitos de modicidade e primazia de interesse público nacional. Uma confusão toda. Assim, vamos olhar aqui como é a composição de preços, etc., imposto, etc., como é que a gente pode resolver. Isso daqui é o escopo. Antes de comentar sobre a CPI e mais algumas coisas, o Brasil traz aqui 2 bullets, né? Highlights que serão ao longo do dia. CPI procura fazer devassa na Petrobras, dizem fontes. CPI da Petrobras já recebeu 65 assinaturas, diz o Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Tá, vou falar aqui logo sobre essa questão. Final da noite, essa CPI já constava com em torno de 120 assinaturas. Precisa de 171 para você ter a CPI. E depois, você tem que ter assinatura, tem que ter a boa vontade do presidente da Câmara de instaurar ou não. Tá meio confuso, muita informação aí, sabe, se chocando ao longo da noite. De um lado falando que os governistas estão reavaliando se realmente vale ou não apoiar uma CPI em ano eleitoral. Dizem que, a gente sabe como a CPI começa, não sabe como é que pode terminar, e para onde vai, para onde não vai, etc. Então, meio assim. Você tem uma notícia falando que existe a possibilidade do PP não apoiar, porque acha que vai dar errado isso daí, melhor não ir. Já tem notícias falando que não, ao longo do dia aí deve conseguir as 171 assinaturas. Saiu uma matéria no Lauro Jardim falando também que um ministro consultado pelo Lauro Jardim, e realmente tem não ia falar quem eu acho que é, né? Um cara bonito demais, que falou, se realmente fosse para sair do papel, já teria tido as assinaturas até o presente momento. O que eu sei é uma coisa, que não dá para negar. Números, fatos. E que ontem, mais uma vez, o petróleo fecha em baixa, ele cai. O Rafa Bobó ainda diz, né? Petróleo caindo. Ótima oportunidade para a Petrobras subir o preço dos combustíveis, porque cortar, esquece, né? Se cortar, vai reeleger Bolsonaro. Então você vê que realmente tem algo muito estranho acontecendo. Só que a questão da Petrobras é muito estranha, porque não tem uma certa lógica. Como o preço do petróleo e o dólar caem e a Petrobras aumenta o preço? Qual é a lógica disso? Bolsonaro, pelo que foi aí veiculado por ele mesmo, ele falou o seguinte, né? Se não deve, investiga sobre a possibilidade da CPI ir à frente, sair do papel. Enquanto Bolsonaro se posiciona favorável, o Lula fala o seguinte, nós não temos uma governança normal nesse país. Essa CPI da Petrobras é um absurdo. Bolsonaro todo dia quer jogar a responsabilidade da sua incapacidade em cima dos outros. A culpa é de Bolsonaro. Foi só quando começou a se falar em uma CPI que o presidente
que estava demitido do cargo há um mês, mas se recusava a deixar o cargo, né, o presidente anterior, que ele realmente renunciou. Isso é uma matéria, agora eu estou em dúvida qual foi o jornal, não coloquei aqui, que é o seguinte, fala, mas não foi o governo que indicou o cara? Não é o governo que indicou isso, que indicou aquilo outro? Gente, olha só, o governo indica. Quando o cara chega lá, é o cara. É o cara. E por que não escolhe isso, aquilo, outro? Você acha que indicar alguém para uma presidência assim? Você pega qualquer um e fala, vou botar esse aqui, meu peixe, vai lá. O nome atual, que era do governo, secretário de desestatização, um cara aí do mercado, um cara altamente... Você vê o currículo, um cara gigante, e aí ainda está sendo matéria hoje, aí no início do dia, falando o seguinte, o cara tá com um problema aqui no currículo, que parece que não é bom o suficiente, não é isso, não é aquilo outro. Você pega um cara que está aí anos e anos no mercado, tem experiência em diversos setores, e ainda assim o currículo do cara não é bom o suficiente. Antes do Caio, que agora está aí para ser indicado, para tomar posse, não tomou, o nome que o governo tentou cogitar, assim, quando o governo estava tentando cogitar o nome, eu conversei com uma galera assim, um ou outro, falar, cara, tá uma dificuldade tremenda achar alguém que queira abraçar essa missão. Falar assim, não, beleza, eu vou assumir aqui, tenha o currículo, assim, tem que ter o currículo, o perfil e esteja disposto. Não, estou disposto aí. Estou disposto porque uma parte dos pessoal está trabalhando, estão na empresa grande, está estudando aquilo outro. Não é assim, Bolsonaro não quer, mas Bolsonaro. É como se fosse a coisa, tudo se... no Brasil, às vezes eu vejo as pessoas se olhando de fora, tudo é simples. Tudo parece que é só má vontade. Parece que Bolsonaro é um safado, é um vagabundo que não quer resolver nada. Independente dessa CPI sair do papel ou não, a gente comentou no vídeo de ontem que teve aquela reunião do Lira com os líderes, em que o Lira falou o seguinte, o Ministério da Economia tem que colar mais, porque o que não precisar de uma mudança constitucional, o que for infraconstitucional, em vez de a gente resolver via legislativo, que tem que criar uma PL, vai colocar o PL, se não quiser que passe pelas comissões, tem que colocar em tramitação de urgência, aí volta ao requerimento de tramitação de urgência, caso aprovado, aí leva, aí discute, aí faz isso, faz aquilo outro. Então, o que precisa de PL? Cara, traz o Ministério da Economia e vamos ver se a gente não consegue resolver através do MP. Por quê? Porque MP... Colocou MP, já está valendo. E a gente tem 60 dias para votar. Se não votar em 60 dias, estende aí por mais 60, vai ter 120 dias. Bota o MP. E dito e feito. Governo Bolsonaro prepara medida provisória para mudar a lei das estatais. MP que assinou já está valendo. E aí depois vota. Então pronto, vamos fazer. Tudo que é possível. Tudo que é possível. Cara, assim... não fez da forma perfeita, pode até ser. Tudo que estava assim na mão de possibilidade dos caminhos, esse governo vem tentando fazer. Zerou diversos impostos. Pediu por favor. Mandou proposta de lei. Aí foi de ICMS, aí foi disso, aí foi daquilo outro. Agora veio com MP. É para fazer CPI, vamos fazer CPI. Cara, todas as possibilidades estão sendo esgotadas. É inacreditável alguém virar e falar que é má vontade do governo. Bolsonaro só não quer resolver, que o Lula coloca, só uma canetada tudo resolve. E aí tá lá, né? O governo Bolsonaro prepara um MP para alterar as regras da lei das estatais. Foi criado em 2016 para estabelecer uma série de compromissos e responsabilidades na atuação das empresas públicas. No alvo central da proposta está a Petrobras. A informação foi confirmada ao Estadão pelo líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP, lá do Paraná. Vamos trabalhar com essa lógica para mudar a lei das estatais por medida provisória. Obviamente, tem que ver o texto que é possível. E isso foi discutido e está sendo feito. Tudo que for possível, o governo está fazendo. O Metrópolis também confirmou aí com o Ricardo conversou com o Ricardo Barros, confirmou que o governo também vem preparando a MP. E o Metrópolis traz aí um adendo, né, um extra, que é falando o seguinte: a iniciativa, o MP, conta com o apoio do Lira, né? E ele cita exatamente a reunião com os líderes da Câmara, o Pacheco estava presente também. Enfim, todo mundo está aí observando. E o PLP 18? E o PLP 18 que o governo conseguiu aprovar, né, para tabelar um limite ali do ICMS para combustível,
energia, falando, ó, isso aqui são bens essenciais. Ronaldo Caiado e outros 25 estados acabaram de acionar a Suprema Corte para suspender a decisão do ministro André Mendonça, que reduziu as alíquotas dos combustíveis para o limite da seletividade, 17%. Caiado quer manter em 30%. Absurdo, está lutando para perpetuar a sua mentira. Tudo que é possível o governo vem tentando fazer, esgotando todas as possibilidades. Aí, gente, só teve um estado que não está participando disso, né? Assim, só um estado, que é o Caiado e outros 25. O Brasil são 26, mais o Distrito Federal, ou seja, só, comentei no vídeo ontem, acho que foi o de Roraima, né? Ou de Rondônia, meu Deus. É Roraima ou Rondônia. Nossa, eu sempre me atrapalho com esses dois estados. Mas tá aí, todos os governadores jogando contra. Todos. E quem que vai cair a culpa no final? A culpa é de Bolsonaro. A culpa é sempre de Bolsonaro, bicho. No dia de ontem também, a ANEEL reajusta em até 64% valor da taxa extra na conta de luz. A maior alta foi na bandeira vermelha, patamar 1. A ANEEL informou que a tendência é que as contas de luz fiquem com essa bandeira até o fim do ano por causa da recuperação dos reservatórios das hidrelétricas. Os reservatórios estão cheios, né? O pessoal estava até brincando que o peixe está morrendo afogado. O peixe está morrendo afogado de tanta água que tem no reservatório. O Balboa diz, né? Agências reguladoras têm mais controle sobre a inflação do que o Banco Central. Deveríamos ter buscado a verdadeira independência delas antes do próprio Banco Central. É um cabo de guerra sem fim. Tudo normal. Agências reguladoras, regulamentação dos problemas do Brasil. Isso daqui não é apenas herança. Isso daqui foi concebido pelo Fernando Henrique Cardoso. O país que a gente vive, né, a forma como ele foi construído, foi nos moldes de uma sociedade social-democrata, regulando tudo. Todos os pontos, um monte de parafuso, tudo ele quer apertar. E só para relembrar, porque tem coisa que parece que é coincidência. Isso daqui, 2021, aquela matéria ali, 2021, 13 de março de 2021. Após isenção de impostos federais, 18 estados e Distrito Federal aumentam ICMS sobre o diesel. O governo baixa imposto, vem a agência e aumenta. O Mr. Ball fala o seguinte: a estratégia desse sistema poderia sangrar o povo para atingir Bolsonaro. ANEEL reajusta em até 24% tarifas estaduais após redução nacional de 20%. Isso daqui foi em 19 de abril. E estão reajustando de novo. Em abril, o governo federal, o governo Bolsonaro, reduziu 20%. Após Bolsonaro reduzir, a ANEEL foi lá e aumentou 24% na tarifa estadual. IPI. Parece que essa turma tá conversando assim, ó, dando risada. O povo tá passando fome, ó. Quando faltar 15 dias pra eleição, a gente vai arrochar. A gente vai dar um aumento assim de R$5 na gasolina, faltando 15 dias pra eleição. Pra gente destruir Bolsonaro. A gente vai tirar ele do poder à força. A gente vai eleger o Lula. Inacreditável. É inacreditável. É um padrão. Falando sobre energia, ao redor do mundo todo, os preços estão subindo. E você vê que o problema econômico, ele vem sendo gerado por uma série de decisões ligadas à esquerda. Por quê? Quando não é uma mentalidade esquerdista, a promoção de agenda verde, SG e diversas coisas, são por grupos ligados à esquerda, desde presidentes até essas organizações multilaterais, como a ONU e diversas coisas. Algo que a gente comentou, talvez desde a primeira semana, conflito europeu. Aquelas sanções, cara, isso aqui vai dar ruim e vai dar ruim para o Ocidente. Não é para o pessoal que está lá, não é quem tem que realmente ser penalizado. Você vê, ó, os comunas e a Índia investiram para comprar aproximadamente o mesmo volume de petróleo russo que teria ido para o Ocidente. O Ocidente deixou de comprar? Tá bom. A Índia está comprando. Os comunas também. E comprando mais barato. Ó. A dor econômica que o boicote ao petróleo deveria infligir está reverberando não tanto em Moscou, mas no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos.
o preço da comida, da energia, dos produtos aumenta no Ocidente, enquanto os comunas e a Índia estão comprando mais barato. Está mais barato do que era antes. Aí você vê, Estados Unidos deve entrar em recessão este ano. Um cara que trabalhou 24 anos no Fed, né? No Banco Central, uma espécie de Banco Central americano. Enquanto o Brasil, as previsões estão sendo revisadas para cima, as revisões americanas sendo revisadas para baixo, para baixo, para baixo. Isso aqui impacta, né, o mundo inteiro. Eles são importadores, compram muita coisa. E tá aí. Mas, como é que a imprensa vende? É tudo culpa de Bolsonaro. É tudo culpa de Bolsonaro. O Elon Musk até postou essa foto aqui, teve uma repercussão gigante. Na hora que eu fui bater um print, já tinha mais de 534 mil likes. Imagine, 534 mil likes nessa foto. Galão, $7,11. Um galão é 3,84 litros, se não estou enganado. 7,11. Isso aqui deve ser na região oeste dos Estados Unidos, né? Região lá da Califórnia. Mas problema no Brasil. $7. Problema no Brasil. Problema é o Brasil. Problema é Bolsonaro. Problema é Bolsonaro. A Alemanha está se preparando para escalar seu plano de crise do gás natural para alarme, segundo nível. Um movimento que pode significar repassar os preços mais altos da energia para a indústria e as famílias. Tudo mais caro, tudo mais caro. E se essa galera comprar menos, cara, todo mundo perde, né? A economia global, a economia como um todo, né? Ela é uma espécie de organismo vivo, né? É interdependente. Quanto mais rico as pessoas, mais elas compram, mais a economia gira, mais postos de trabalho geram, que geram mais empregos, mais pessoas com dinheiro que compram mais e vai se retroalimentando, esse processo retroalimentando. E tá aí, a esquerda. Esse aqui é o grande legado da esquerda, mas que tentam vender que não, a culpa é de Bolsonaro, a culpa na Alemanha é de Bolsonaro também. Vamos falar mais sobre verdades e mentiras. Ontem até fiz uma piada, né? No Twitter falando o seguinte, daqui a alguns anos, sabe aquelas piadas assim, e teu pai que fazia isso, e teu pai que pensava naquilo outro, né? Eu falo tudo mais assim, vai passar daqui a uns anos, né, no futuro breve, aí quando o pessoal lembrar do passado, vai falar o seguinte, e teu pai que apoiava a terceira via? Teu pai que apoiava a terceira via? Desde o início, todo mundo sabia, né? Todo mundo com o mínimo de noção da vida sabia que a terceira via era apenas um grupo auxiliar do Lula. E começou aí com diversos nomes, Mandetta, Moro, Ciro Gomes, Eduardo Leite, Simone Tebet, Tasso Gereissati, Bivar, tudo apoio do Lula no final do dia. A Simone Tebet deu uma entrevista aí pro Estadão. O antagonista que está apoiando a Simone Tebet indica apoio a Lula se não chegar ao segundo turno. Vai apoiar o Lula, né? Quem poderia imaginar que a terceira via é uma linha auxiliar do Lula? Quem poderia imaginar? Eu não estarei assistindo na sala, na frente de uma TV. Eu estarei em um palanque eleitoral defendendo a democracia. E, obviamente, Bolsonaro não é um democrata. O Flávio Gordo até diz, né? O apoio de Tebet a Lula, que ela considera um digno representante da democracia, escancara de vez aquilo que todo mundo já sabia. A terceira via é outro nome do anti-bolsonarismo. E em outubro vai lacrar o 13 sem pestanejar. As eleições desse ano, para cargos do executivo, até legislativo também, mas mais executivo, né? Que é homem. Cara, ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Se você ataca o candidato do Lula, você é Bolsonaro, mesmo que você não queira ser. Você é Bolsonaro. Se você ataca o candidato do Lula, você é. Quer ver um exemplo? Pega o estado de São Paulo. Você acha que o Haddad vai brigar com o Márcio França? Se o Márcio França começar a criticar o Haddad, como é que a esquerda vai reagir? Isso aí é a esquerda burguesa. Esquerda burguesa que não liga pro pobre, isso, aquilo, já vai excluir o cara. Não vai. A mesma coisa aqui. Eu já comento. Sobre a questão da Simone Tebet, a entrevista que ela concedeu e aquela típica coisa que vale a pena observar é aquele pequeno detalhe que diz muito. O Estadão, que sempre apoiou a terceira via, fez debate das prévias, inclusive, conteúdo aberto. Fez questão de divulgar para todo mundo. O jornal aí, que meu amigo, é tanto paywall para você conseguir ler uma notícia. Não, esse aqui é de graça.
Isso aqui não precisa pagar não, isso aqui você pode ler à vontade. Você vê que ele quer que as pessoas leiam a entrevista para saber que a Simone Tebet apoia o Lula, viu? Ela é do bem, ela apoia o Lula. Tá lá. Simone Tebet sinaliza apoio a Lula caso não chegue ao segundo turno. Conteúdo aberto. Aberto. Você vê o esforço da imprensa para vender o apoio ao Lula. A Anitta diz, né? Estou surpresa. E aí, olha só. É isso que eu vou falar. TRE de São Paulo rejeita ação contra a mudança de domicílio eleitoral de Tarcísio. Você pode ter diversas críticas ao Tarcísio. Não acho que o Tarcísio é um cara perfeito, não. Tem algumas coisas que eu acho que ele, principalmente na parte ideológica, tem algumas coisas que eu sinto que ele deixa a desejar. Entendo algumas movimentações, às vezes para buscar mais apoio, etc. Mas, enfim, né? Acho que todo mundo tem o direito de querer alguém, quanto mais à direita, melhor. Só que tá claro, tá óbvio que o Tarcísio é o candidato de Bolsonaro até então. Se você ataca o candidato de Bolsonaro, cara, você tá com Lula. Se você ataca o candidato de Bolsonaro, você tá com Lula. Tanto que você vê, o pessoal, né? O pessoal que tá indo pra cima do Tarcísio. E eu falei para vocês que máscaras caíram. E algumas máscaras são muito importantes a gente prestar atenção. Que é o seguinte, ó. Olha a turma Weintraub. Os Weintraubistas surgiram ao TRE de São Paulo perguntá-lo os nomes das ruas e bairros deste tribunal até a casa que ele alugou do cunhado e que permanece vazia. Rejeita TRE. A turma do Weintraub torcendo pro Tarcísio ser derrubado no tapetão. A Flávia Fernandes até diz, ó, nem no tapetão o patatismo consegue derrotar o Tarcísio. Chora lá no colo do pessoal. Aí vem outra. Esse daqui, ó, para não restar dúvidas. Ah, mas aí é um apoiador. É um apoiador? Tá. PMB 35 entrará com pedido de impugnação de Tarcísio Freitas. Aí tá lá, ó. Parabéns aí, ó, valeu. Abraham e Arthur Weintraub. É isso aí. Vamos derrubar um tapetão. Aí todo também, ó. Hoje o TSE julgará sobre a residência do Tarlula em São Paulo. Se o Tarlula, sem GPS, chegar em sua residência, está provado que mora lá. Aí tá lá, piada, etc. A Vanjazinha fala o seguinte, né? É por essas e outras que vocês merecem o Haddad como governador. Gente, na boa. Eu falo pela Bahia. A Bahia. Se o PT não ganhar, eu como baiano já estou feliz. São Paulo, você vê que hoje tem um cenário, tem dois candidatos da esquerda com força. Um é o Haddad, o outro é o Márcio França. Cara, se não der nem Haddad nem Márcio França, já tá legalzinho, né? Legalzinho. Vocês já pensaram, o maior estado, em termos econômicos, a importância econômica, a locomotiva da economia brasileira, cair na mão da esquerda. Já pensou cair na mão da esquerda? O caos que isso não vai ser. O Dória, que já é... O Dória já é um cara de esquerda, né? Mas aquela centro-esquerda é uma oposição maluca. Já deu ruim. Imagina com o Haddad. Imagina o Haddad. Imagina o Márcio França. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Pelo que me consta... Bom, tem uma... Eu acho que essa senhora, ela nem São Paulo mora, acho que nem no Brasil tá morando. Mas enfim, né? Acho que é alguma coisa assim... Também não tô morando no Brasil não, mas eu sempre tento olhar as coisas com responsabilidade. Tanto que eu falo por alguns temas, galera, vamos ter parcimônia, vamos ter calma. Muito ajuda quem não atrapalha. E imagine como toda essa turma foi desgastando o governo ali desde os finais ali, agosto, setembro de 2020, com várias e várias narrativas. Frouxonaro, Bolsonaro traidor, Bolsonaro isso. E aí vai compartilhando, vai dando RTzinho, uma curtidinha. E o discurso cresceu. Muita gente às vezes até caiu na lábia. Agora está mais do que claro, né? A máscara caiu de vez. Mas vamos continuar. Falei para vocês que o Alckmin elogiou o Bolsonaro. Só que a gente fala sobre isso, uma informação, não precisa nem ir muito a fundo para entender a importância disso, né? O peso dessa informação. O marqueteiro do Haddad ajudou na vitória lá do Petro, na Colômbia. Do mesmo jeito que o João Santana, o marqueteiro histórico aí do PT, foi ajudar o candidato da esquerda, o primeiro presidente de esquerda de El Salvador, que foi eleito em 2009, o Lula estava presente, que depois foi condenado, né? A gente até mostrou a matéria, o Ricardo Noblar, falando que era discípulo do Lula, mostrando, né, que os dois têm a mão bamba, a mão leve.
Aí tá lá, ó. Você vê que o PT realmente gosta de emprestar marqueteiros para seus amigos. Mas enfim, vejam só. O Alckmin ontem encheu a boca para falar o seguinte: Bolsonaro promoveu um verdadeiro desmanche do Estado em todas as áreas: cultura, saúde, educação, meio ambiente, direitos humanos, tudo. Mas o Alckmin está falando que Bolsonaro promoveu um desmanche? Isso aqui não é uma crítica? Não, meu amigo. Ser criticado pelo Alckmin, o Alckmin está deixando claro o seguinte: o governo Bolsonaro fez inúmeras mudanças. Ele desmanchou com tudo que o PT vinha fazendo. Deu uns 180 graus. Se tá vendo para a esquerda, vai para a direita. Não vai assim pro noroeste, né? Não, vai para a direita. Não tem meio termo. Não, mudou completamente. É o Alckmin atestando. O governo veio e o governo promoveu mudanças nas mais diversas áreas. E ele, inclusive, já está avisando, né? Caso a gente volte, a gente vai ter que desfazer tudo que Bolsonaro fez. Porque foram muitas mudanças. Continuando aqui, quem reapareceu, eu falei para vocês, foi o Batiste. O Batisti. Até hoje eu não sei o nome desse cara, né? Tem algumas coisas que eu me atrapalho o tempo todo, tipo Rondônia e Roraima. Enfim, né? Matéria da Folha de São Paulo, que passou aí alguns meses conversando com ele através de cartas lá da prisão, né? Tem prisão perpétua. E o Batiste vê cinismo de Lula em cartas à Folha. Culpa-o por eleição de Bolsonaro. A matéria é meio longa, mas só quero trazer 3 parágrafozinhos que acho que resume bem. O Brasil foi sua casa por 14 anos, graças principalmente ao empenho de Lula e do PT. Lula. O Batiste só ficou aqui por causa do esforço. Lula trabalhou por isso. Que compraram uma briga internacional para dar abrigo ao ex-integrante de um grupo que tocava o terror. A Folha de São Paulo está chamando de ista. Terror que faz ista. De esquerda, condenado por 4 homicídios. E ficou aqui por causa do Lula. Esforço. Ocorrido nos chamados anos de chumbo da Itália, entre o final dos anos 60 e o início dos anos 80 do século passado. Todos sabemos que Lula é capaz de tudo para colocar de novo a faixa de presidente. O animal político que nunca se contradiz. Aconteceu também comigo, de admirar seu cinismo político, no sentido vulgar do termo, e o extraordinário jogo de cintura. Deixando claro, um cara de esquerda, aliado, falando, o Lula faz de tudo pelo poder. Fui recebido não porque fosse declarado inocente, mas exatamente para deixar ser exibido como troféu de guerrilheiro às forças de esquerda do Brasil. Ele está falando, eu não era inocente não, irmão. Eu não era inocente não. O Lula colocou comigo para me mostrar como troféu, guerrilheiro. Inocente eu nunca fui. Para eles, não interessava um inocente perseguido. O PT não liga para inocente. Mas o combatente da liberdade. Lula e seu partido me apoiaram por isso. De toda forma, não se dá refúgio apenas aos inocentes. Ele fala, ele não é inocente, ele está enchendo a boca para falar. Criminoso. E foi o PT que ajudou. Foi o Lula. Quem gosta de bandido, né? Tem seu candidato. E os meninos? Os meninos do Abílio. Um dos sequestradores de Abílio matou um vigilante de banco em 2020. Boa, Lula. O menino do Lula. Outro participante no crime fugiu depois de ser extraditado em 99 e foi capturado apenas em 2011. Foragido. 12 anos foragido. Parabéns, Lula, seus meninos. Os meninos, rapaz, né? Buscando aí a ressocialização, ficar mais perto da família. O argumento utilizado na época, e na época quem discordou muito disso, né? Foi um deputado lá do PPB, acho que o nome do partido nem existe mais, um tal de Jair Messias Bolsonaro, né? Então, capitão do Exército Reformado. Um dos sequestradores, né? Tá aí. Os meninos, né, que o Lula trabalhou para soltar. Parabéns, Lula. Parabéns. Falando nos meninos, a imprensa brasileira ela tem uma predileção, né, por quem faz coisa errada. Aí só essa matéria aqui no UOL, que o Leandro Rúdio está destacando, que é o seguinte,
Um exemplo de como a imprensa glorifica o crime. No caso, apoiando mulheres de presos que se esforçam para visitá-los e ajudá-los. Aí tá lá, ó. Elas criaram uma comunidade online com mulheres na mesma situação, com rede forte de apoio e acolhimento. E as vítimas, hein? Tem alguma rede aí delas para as vítimas, para pedir desculpa, né, pelo que os maridos fizeram? Não, óbvio que não. Ninguém liga para a vítima. Ninguém liga. O negócio do Brasil na imprensa é bandido, é bandido, é bandido. Ontem teve um caso, meu Deus, é desesperador às vezes. 3 pessoas perderam a vida, um atentado aí, com faca. E o Globo, né, como era de se esperar, a Globo, suspeito foi preso. A mão todo melado, né, de sangue, a boca na botija, suspeito. Enquanto isso, você vê, ó, D24AM, chama de bandido. Portal do Holanda, bandido. Em Tempo, bandido. Lente Nervosa, trata bandido como bandido. Tucumã, bandido como bandido. AM1, bandido como bandido. Gazeta Brasil, bandido como bandido. Pro Globo é suspeito. Para o Globo é suspeito. Só que a Globo ontem surpreendendo assim todo mundo. Até o Marcelo de Carvalho da Rede TV ficou surpreso, né? Porque isso é um milagre. Ele fala o seguinte, ó, miraculosamente até a Globo critica. Devem ter assaltado algum repórter, né? Para isso aqui a Globo está criticando. Mas a questão é, você acha que esses meninos não deveriam ser presos, pois só querem tomar cervejinha? Sim ou não? 3 vídeos de câmeras de segurança que estão circulando em redes sociais revelam flagrantes de assalto em Ipanema, área nobre do Rio. Em um dos flagrantes registrados por câmeras de segurança, o ladrão está disfarçado de entregador. Ué, bicho, mas é só um celular, pô, é igual o Lula diz, né? O menino só roubou um celular. Para, é vítima da sociedade. Mas por um milagre, a Globo dessa vez está criticando. A Globo, né? A Globo, o Lula não tem só a Globo. A Daniela Lima, ela nunca decepciona. Nunca decepciona. A Veja, a Globo e a Folha de São Paulo até chegaram a falar, né, que aí o Lula virou alvo dos bolsonaristas, pelo que ele disse aí dos meninos, Abel Diniz. Mas a Daniela Lima, ela tá em outro patamar. O que é essa turma aí? Só escuta aqui esse pequeno recorte. Ele queria falar num lápis, tava tentando contar uma história ali, mas assim, não é para cortar os pulsos. Foi um erro estratégico tocar nesse assunto, porque isso é munição fácil para o bolsonarismo. Dizer que buscou aliviar para sequestrador no país que em 2018 escolheu pela tese do bandido bom é bandido morto e cujas muitas pessoas ainda pensam dessa forma, é obviamente oferecer munição de graça para o adversário. Antes eu conversei com a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann. Ela pediu para entender o que Bolsonaro havia dito. Eu li o que disse o presidente da República, dizendo que Lula estava mandando um recado para todos os bandidos, e Gleisi disse o seguinte, abre aspas, Bolsonaro pensa assim porque há sim, do grupo dele, envio de recados para milícia. A gente só pensa do outro aquilo que a gente sabe que faz. Foi a resposta de Gleisi Hoffmann. A CNN só faz criticar Bolsonaro. Quando é o Lula que fala um absurdo, a CNN não critica o Lula. Pelo contrário, a CNN vai atrás da Gleisi Hoffmann para perguntar como pode rebater a situação. Sabe? Para ver assim, pô, a vida te deu limões... Vamos tentar fazer uma limonada. Mandou o WhatsApp para Gleisi Hoffmann. Gleisi, me ajuda a salvar o Lula. É o retrato da imprensa brasileira. A mesma Dani, né, que quando teve lá a operação no Rio de Janeiro, ela ficou triste, né? Ai, o policial morreu. Oh, meu Deus. Ela nunca decepciona, eu nunca vi uma coisa, nunca. Ela acerta todas. Aí o Lula, no evento que ele estava ontem com o Alckmin, né, várias coisas aconteceram, uma delas foi falar da motociata. A gente sabia correr da polícia, mas motociata não conhecia, né?
O Corvo até diz, né? O ladrão não se ajuda. Quanto mais fala, mais se afunda. Correr da polícia realmente é uma coisa que o Lula deve ter alguma experiência, né? Mas escuta só aqui como foi a fala. A Flávia colocou o vídeo aqui, o recorte. Coisa nova que deve ser extraordinária para ele, que ele deve ter uma fábrica ou deve ser sócio de uma fábrica de motocicleta. Porque eu tenho 76 anos, nunca tinha ouvido falar numa coisa chamada motociata. Quando eu vi a primeira vez o Bolsonaro vai fazer uma motociata, eu fiquei esperando que era alguém que vinha de outro planeta fazer alguma coisa, porque carreata eu sabia, passeata eu sabia, sabe? Correr da polícia a gente sabia, mas motociata eu não conhecia. E esse cidadão... Correr da polícia a gente sabia. Vamos ler isso aí pra vocês, né? Obviamente. Continuando aqui. Bolsonaro sobre Lula ter aprovação maior entre mulheres. Ele diz, né? É bonito. Eu quero ver o Lula ir no botequim tomar uma branquinha, pô. Não vai. Por que o Datafolha botar ele com 49%? Questionou Bolsonaro, né? Ao ouvir uma apoiadora que é mentira, que ele é mais rejeitado entre as mulheres, Bolsonaro rebateu. Lula é mais bonito que eu. O Lula é bem demais. O vídeo com as declarações foi compartilhado por um canal no YouTube simpático ao presidente, né? Até, nossa, que bonitinho, né? Chamou de apoiador maluco, extrema direita. Não, um canal simpático. A metrópole tá até carinhoso. Aí você vê, né? O Lula tá indignado, tá com inveja da motociata e não pisa na rua. Não pisa na rua, né? O Lula não tem passeata, o Lula não tem carreata, o Lula não tem nada. O Lula só tem a Globo para ajudar ele. A Janja está me surpreendendo. A mulher do Lula vem se mostrando uma mulher de coragem. Parece que ela não tem medo da vida dela, né? Parece que ela não conhece os casos do passado do PT, etc. De algumas coisas que aconteceram, algumas calamidades. Janja desafina e irrita a direção do PT. Se eu fosse ela, meu amigo, eu já pedia logo desculpa. Eu pediria desculpa. Eu tenho medo aí, eu temo pela minha vida. Só isso é umas coisas, né? Brincadeiras à parte, né? Óbvio que tô brincando aqui, pelo amor de Deus. Mulher de Lula tem feito postagens chamando a atenção de artistas. E não é só isso, não. Você vê que o Lula realmente vai falando algumas frases aí de efeito, né? Várias coisas, lacrando um monte de coisa. E para e pensa, não politicamente, mas pensa assim no aspecto antropológico do ser humano. Todo mundo é ser humano, né? Eu até me questiono se o Lula realmente é um ser humano de tão maléfico que ele consegue ser. Mas pensa o seguinte, casou agora, tá apaixonado. O Lula tem o plano dele, tem um PT, tem, mas Janja, né? O amor da vida, já se tornou o amor da vida dele. Tá no final da carreira, tá velhinho, não tem mais muita gente próxima. Quanto mais velho você vai ficando, menos amigos normalmente você tem. Ela tá lá, né? Dorme, acorda com ele, cuida dele. Aí fala, pô, Lula, avança aí com tal agenda. E normalmente é sempre a agenda da extrema esquerda. Tanto que a imprensa já vinha comentando sobre isso, que muitas das falas aí do Lula tem dedo das Janja. Inclusive é mais de umas razões pra gente se preocupar, né? O Lula voltando ao poder, uma socióloga extrema esquerda mesmo, aquele pensamento, aquela agenda maluca, e tá aí. Haja coração, viu? Outra coisa que chamou a atenção foi o Eduardo Suplicy no evento. Ele estava lá com a proposta dele de renda básica universal, que ele defende há vários anos, e ele falou, ninguém me chamou, ele foi lá, levou lá, passando nervoso, meio tremendo, não falando nada com coisa nenhuma. E ele falou, tem dias que eu mandei, ninguém me responde a minha proposta. Ninguém nem me convidou para esse evento. Eu que fiquei sabendo ontem, etc. O que mostra, né, que realmente o PT, cara, assim, se não for para fechar aqui o nosso grupinho, para tocar o terror. Quem tem suas causas, não esquece causas, parceiro. A gente tá aqui para tomar o poder. Tá para tomar o poder. O Suplicy é café com leite. O Suplicy, senta lá no canto e fica quieto. O pessoal até deu risada dele ontem, né? O PT não tá para brincadeira, tá para discussão. O PT tá vindo para atropelar o que tiver pela frente. E fechando aqui o vídeo, nosso último tema, ainda tem muita coisa pra gente comentar. Lá vem os apoiadores do Lula, né? O pessoal da Globo, Merval Pereira. Democracia brasileira já vive à sombra da possibilidade de um golpe. Vamos lá, vai. É um golpe, vai ter um golpe.
O Leandro Ruschel diz, né? O Merval está atrasado, assim como quase toda a militância de redação. O golpe já foi dado. O Brasil é governado por uma junta... ele está falando outra coisa, né? Pra você que nem lembrar a postagem inteira do Leandro Ruschel. Mas enfim, né? Mesma narrativa o tempo todo. Falando da Globo, pra gente dar uma risada, Globo não quer mais manter Luciano Huck com salário de 3,5 milhões. Emissora fala durante reunião em abrir mão do apresentador se salário não reduzir em menos do que a metade. Que notícia ruim, né? Pro Luciano Huck. Outubro, a população brasileira vai poder dar uma resposta para o Lula e para a Globo se quiser. Aí vem a turma das redes cordiais, que em 2019 promoveu alguns eventos, né, sobre as redes sociais mais seguras, né, como controlar bonitinho, que o Luciano Ayan participou junto com a Alice da Mata, que era a relatora da CPMI das fake news, mas tá lá, né? Com cada vez mais websites reportando os mesmos fatos, você sabe identificar aqueles que fazem jornalismo de qualidade? Esta thread pretende facilitar a missão. Conteúdo promovido, pagando para circular. 71 curtidas. 71 curtidas. Ainda até diz, né? Sei. É aquele jornalismo, né? Não apoiado pelas redes cordiais. É o jornalismo que presta. Se for apoiado por você, deve ser meio duvidoso. Tendo que promover para ver se as pessoas leem. Uma notícia bem positiva. Finalmente aí, né? Após a justiça liberar o prosseguimento aí da ação. Em primeiro turno, vai ter a votação hoje do segundo turno. O vereador lulista, o do PT, né, o Renato Freitas, lá de Curitiba, teve a cassação aprovada. Primeiro turno, tem a votação do segundo turno. Só que a Globo tem que vir passar aquele pano, né? Acusado de invadir igreja. Acusado. Tem um vídeo, ele invadindo, né? Fazendo manifestação dentro da igreja. Acusado. Tá o vídeo. Não acredite nos seus olhos. Acredite na Globo. Vereador nega acusações desde o início, né? Não era ele. Deve ser outra pessoa. Era o sósia. Era alguém que se passou por ele, né? É fake. É tudo montagem. Falando em ações, não contra um vereador, mais contra a classe política, mas é o PT que está à frente disso. O Padilha, o Alexandre Padilha, inclusive é o interlocutor do Lula com a turma do Benchimol, da XP, foi lá na XP, né, evento ali restritinho, 20 pessoas, etc, conversa de pé de ouvido, mas enfim, ele acionou o Conselho Nacional do Ministério Público contra a promotora Mirella Dutra Alberton e outra denúncia aí no CNJ contra a juíza Joana Ribeiro Zimmer, que ambas, né, foram a favor da menina de 11 anos manter o bebê. Mantenha. Além disso, o Ministério Público Federal irá investigar a conduta do Hospital Universitário de Florianópolis, porque, para a Procuradora da República, o hospital não precisaria de decisão judicial para autorizar o meu corpo, minhas regras. Parece que a justiça no Brasil, né, as corregedorias da vida, elas só funcionam quando é algum caso aí que envolve, sei lá, a juíza ali, a promotora estavam defendendo a vida. Eita, agora a gente vai para pé, que um dessa, defendendo a vida? Não, aqui não. Aqui só manos, só direito dos manos. Vida jamais. Ministério Público. Esse é gente concursada. É o que eu digo, questão judicial no Brasil é muito mais profunda, complexa. Vem desde ensino de base, né? Ler e escrever, chegando na doutrinação das escolas, as faculdades de Direito, OAB, aí tá aí. STJ suspende julgamento sobre pagamento de pensão a pets após separação de casal. As preocupações da justiça brasileira. Não precisa nem comentar mais, né? Chegando já aqui quase ao final, descendo aqui, né? A gente já falou de cachorro, pets, vamos falar de insetos. Matéria da Folha de São Paulo. Formigas e grilos já estão no prato no Brasil. E chefes querem mais.
Caviar de gente caipira, como definiu Monteiro Lobato, e sás viram comida e podem ajudar as futuras gerações. Seguem aí também com a agenda, né, de fazer as pessoas comerem inseto. Hakuna Matata. Tudo começou aí com o Timão e Pumba, né? Começou com o Timão e Pumba e tá aí agora. Não, o ser humano vai comer inseto. A gente comentou, deve ter, se muito, 1 mês e meio, no máximo 2 meses, que o país de Gales iniciou um estudo que algumas escolas no país de Gales iriam servir insetos para as crianças, até para ver, né, questão de hábitos alimentares, uma possibilidade de mudança na dieta das crianças, etc. Também na Europa, agora foi a vez de Portugal. Dá para entender. É sotaque português de Portugal, mas dá para entender, né? Escuta isso aqui. Bom dia, André. Trata-se da primeira refeição a ser servida em Portugal numa instituição de ensino que tem componentes de insetos. E eu falo de uma massa que é produzida com a farinha de búfalo, que é um inseto que é uma espécie de larva. Mas para nos explicar melhor esta ideia, comigo está o coordenador dos serviços de alimentação do Politécnico de Lisboa, Heitor Guerreiro. Muito bom dia. As pessoas que nos estão a ouvir, ao pensar nesta massa feita com insetos, a primeira pergunta é: ao que é que sabe? E é isso que eu lhe quero mesmo perguntar, porque há pouco esteve aqui a experimentar e vamos matar essa curiosidade. É verdade, tem um sabor a massa integral. Do ponto de vista do aspecto, se olharmos para a massa, ela tem um aspecto muito idêntico à massa integral e é agradável de consumir. Agradável. Como é que surgiu esta ideia de ser servida pela primeira vez uma refeição com componentes de insetos numa instituição de ensino? Uma das preocupações do Politécnico é a diversificação da alimentação dos nossos Diversificação. alunos. Esta ideia surgiu de uma parceria com a Portugal Bugs, que produz ingredientes à base de insetos, e com a Totalis S.A., que está neste momento a fazer a exploração do serviço de refeições no Politécnico de Lisboa nas nossas cantinas. E nós estamos neste momento a ver a massa e, se sabe, qualquer outra massa também tem esse aspecto. E a pergunta que eu lhe faço é: qual é a vossa expectativa para hoje, daqui a umas horas, quando se servir o almoço? Acredita que vai haver muitos alunos a aderir ou ainda vai haver alguma estranheza? Os insetos na alimentação podem causar sempre aqui alguma controvérsia, até porque nós temos uma gastronomia muito pesada, mas tenho que crer que será aceito de uma boa forma e que será uma agradável experiência para quem nos visitar. E há agora esta experiência, mas falou-me de outra para daqui a uns meses também aqui no IPL. Sim. Pretendemos no início do mês de outubro, no início do ano letivo, ter o primeiro Então Burger feito na Península Ibérica, em substituição do hambúrguer tradicional. Muito obrigada. Um hambúrguer para daqui a uns meses também ser experimentado aqui, feito com insetos. É uma tentativa de mudar os hábitos alimentares para uma forma mais sustentável. Na dieta de cada um, e isso começa mesmo... Vamos parar, né? Que já tá embrulhando o estômago. Não, você vê, né? Massa, assim, tem um aspecto de massa integral, um gosto agradável, né? Massa, comida integral é muito gostosa mesmo. Quem não, né? Não prefere, em vez de comer um macarrãozão, trigo, farinha, aquela que engorda, vamos comer um macarrãozão integral. Quem em sã consciência escolhe uma verdura? Para você ver, eles querem realmente mudar hábitos, eles querem mudar como as pessoas vivem, eles querem mudar o comportamento dos seres humanos. Isso é uma matéria da CNN. E nos próximos meses aí, agora já vem o hambúrguer de inseto. E o pessoal achando ruim com nada de planta. Aí agora vai comer inseto, rapaz. É inacreditável. Assim, algumas coisas você fica assim de cara, né? E a empresa, não, é sustentável. Tudo pela sustentabilidade. CNN estava promovendo isso daí, lá de Portugal. E pra gente fechar o vídeo hoje, fechar aqui isso com um pequeno videozinho aqui de Bolsonaro. Dá pra mostrar esse vídeo aqui? Se é que eu nem sei onde é que eu botei. Tá aqui. Cadê? Tá aqui.